Amém, igreja? Amém. Algumas pessoas queriam estar aqui, mas não puderam por motivo de saúde ou por algumas situações cotidianas mesmo que atrapalharam de estarem aqui. Mas eu quero te dizer que bom que você veio. Você não veio para aqui porque aqui é um clube de encontrar pessoas. Você veio aqui porque você sabe que aqui você vai ser alimentado pela palavra. Não é? Porque a igreja não é um clube de panelinhas. A igreja é um lugar de comunhão, é o corpo de Cristo. E mesmo nós sendo tão diferentes, Deus nos dá a graça de convivermos, né, juntos, mesmo que com as nossas dificuldades. E eu valorizo isso, valorizo a sua fé, valorizo o fato de Jesus ter nos chamado, mesmo nós sendo tão, às vezes, limitados, né? Botando tanta dificuldade nas situações. Estou muito empolgada com as programações que estão vindo, mas nada disso faz sentido se a gente não estiver firmado em Jesus. Nada disso faz sentido se a gente não estiver alegre e no sentido, o que é essa alegria que eu falo? Eu estou em Jesus, estou consciente disso, uma fé não fingida, um culto racional, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a porta estreita. Eu dou glórias a Deus porque nós não vivemos aqui uma teologia falsa. Qual é a teologia que seria falsa? Aquela que só fala de uma parte da Bíblia ou seleciona os versículos que mais lhe agradam. Nós precisamos pregar tudo aquilo que Jesus fala, amém? E viver tudo aquilo que Jesus fala, mesmo que a mensagem às vezes não seja a melhor. Eu não sei se vocês lembram as últimas mensagens, mas ele pregou sobre esperança no último domingo. Pregou quinta-feira sobre aquietar a nossa alma, amém? Na última vez que estive aqui, falei sobre a humildade de Jesus e como a humildade nos ajuda a descansar nele e como o orgulho ele nos abate, não é verdade? E eu quero falar hoje com vocês sobre a porta estreita. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 13 e 14. Hoje nós vamos passear por alguns versículos que falam sobre algumas dificuldades que nós, que cremos em Jesus, vamos passar e passamos durante a nossa caminhada com Ele. Mas isso não é o resultado final. O resultado final é vida eterna, vida em abundância, cura, e Deus enxugando as nossas lágrimas para sempre. Amém? Eu e ele estávamos discutindo esses dias sobre os novos céus e a nova terra, não é? Que a Bíblia fala. Como vai ser o céu que nós tanto falamos? Como vai ficar a terra? Né? Será que isso aqui vai ser tudo desperdiçado? Ou Deus vai fazer algo novo aqui também para que nós venhamos viver aqui? Estão entendendo? Então a gente tem, na palavra de Deus, não tem às vezes muitas informações sobre determinados aspectos e sinceramente, eu estando com Deus, para mim não importa como vai ser, eu sei que vai ser maravilhoso, amém? Então nós precisamos nos apegar a isso. Olha o que diz aqui: entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu acho que isso bate um pouco com que Letícia abriu o culto. E eu queria te lembrar que desde aquela época, o caminho de quem crê em Jesus não é tão fácil. Você precisa abrir mão de muitas coisas. Você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar largar a mão e deixar de viver certas condições do mundo, porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como a gente ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você pode ser uma boa praça, você pode ser educado, mas tem uma hora
sempre vai chegar uma hora que você vai precisar escolher entre agradar a Deus e agradar o mundo. Deus tratou e tem tratado muito no meu coração essa questão de agradar as pessoas. Ele sempre falava assim: Renata, tu tá muitas justificativas para as pessoas. Então às vezes ainda eu me sinto culpada de adquirir coisas. Quando Deus me deu a graça de trabalhar, eu vou comprar uma coisa, menina, é uma culpa tão grande, parece que eu estou roubando a pessoa, parece que é com o dinheiro que eu trabalhei. É com dinheiro que 40 horas semanais, fora as horas da outra escola, mas ainda assim vem um peso e uma condenação. Então, toda vez que eu preciso adquirir algo, eu tenho que orar a Deus e falar assim: Senhor, perdão, porque parece que eu tô assim fazendo algo errado. Mas o que eu quero desejar para você nessa noite é que você entenda que e eu desejo que você abra os seus olhos verdadeiramente, é que esse mundo, o mundo que nós vivemos hoje, essa realidade, essa geração e também as outras, ela ilude muito as pessoas com a sensação de que quando elas estão vivendo o segundo mundo, elas podem tomar uma verdadeira decisão e viver uma verdadeira liberdade. E isso é falso. Elas não conseguem, às vezes, se libertar dos vícios, elas não conseguem, muitas vezes, escolher de verdade porque elas são guiadas pela carne. Então, elas vivem as tentações e correspondem às tentações. Elas não conseguem tomar decisões verdadeiras, mas elas pensam que estão tomando uma decisão. O que eu quero te dizer com isso, por isso que a porta desse mundo, a porta larga, é ampla e parece ser mais fácil. Parece ser muito mais fácil. Parece ser mais fácil não ser crente. Na Bíblia já tem versículos dizendo isso. Você vê o orgulhoso, aquele que é ímpio, ele está crescendo em dinheiro. A fama dele cresce, o negócio dele cresce. Você que trabalha todo dia, às vezes, não tem nem como pagar, às vezes, o salário de forma, as contas corretas. Estão entendendo? E na Bíblia existiam pessoas, em Provérbios fala, existiam pessoas com ciúme e inveja daqueles que prosperavam, mas eram maus. Eu quero te falar, Deus está nos chamando para nós termos consciência das nossas atitudes. Porque a palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Como é que a gente zomba de Deus, Renata? Quando a gente planta na carne e espera colher no espírito. É ilógico. Quando você planta na carne, você vai colher as consequências da carne. Não tem como. Até hoje, me diga se eu estou mentindo, nós que nos convertemos com mais idade, nós ainda não colhemos frutos dos pecados que nós cometemos lá no passado. Às vezes, nós ainda não passamos os apertos, porque a gente ainda está colhendo coisas que a gente tomou decisão lá no passado. Quem deseja caminhar segundo as ordens desse mundo vai viver uma ilusão de que é mais fácil, de que é melhor, que é mais difícil com Jesus. Tem um vídeo que ficou famoso e viralizou, que o cara falou bem assim: ser crente é muito difícil. Quem viu esse vídeo? Não pode beber, tem que orar, tem que ler a Bíblia, não pode falar mal, não pode fofocar. E ele começou a fazer uma lista, né? E aí ele falava, ele é tipo um carroceiro, assim, passando, uma pessoa comum passando, e ele fala pro repórter, assim, como se fosse a coisa mais difícil que ele viveu. E realmente é muito fácil fofocar. É muito fácil falar mal dos outros. É muito fácil decidir: eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar em casa hoje. E deixar a preguiça me tomar, não é mais fácil? Então você precisa ficar atento se não está entrando pela porta larga, porque é mais fácil. Talvez você esteja anestesiado pelas dificuldades e se esquecendo do alvo. Pastor, eu acho que é mais fácil eu sair da igreja.
Você acha que muitas vezes não vem pensamentos assim da gente abrir mão do arado? A gente precisa, na hora que vem esse dardo inflamado, orar e repreender. Seria mais fácil ficar em casa, eu e Jesus. E por que eu estou falando isso com vocês? Não é agora que esses pensamentos vêm sobre a igreja. Não é só sobre você, igreja. Não é só sobre você. O que é mais fácil? Sentar no banco e ficar só ouvindo, ou colocar a mão na terra e plantar? Não é mais fácil? É mais fácil ensinar ou mais fácil só ficar sentado lá ouvindo o que o professor tem para dizer? Então Deus está nos chamando e dizendo assim, ó, a porta é estreita. E aí eu vi uma reportagem falando sobre os templos dos monges agostinianos de muitos anos atrás, que para eles saírem do mosteiro era a porta bem apertadinha, que eles não podiam engordar, porque se eles estivessem engordando, isso significava que eles estavam ociosos. Então a porta era estreita mesmo e eles tinham que passar por essa porta, e se eles não conseguissem, era uma prova de que eles estavam ou comendo demais e jejuando menos, ou estavam sem trabalhar, porque eles precisam trabalhar e inclusive existem teorias da genética hoje formuladas por monges, que é o caso de Mendel. Mendel era um monge, o pai da genética era um monge agostiniano. Então, pensem comigo, não é fácil ser saudável, não é fácil para academia, não é? Não é fácil beber 2 litros de água todo dia às vezes, porque você se esquece. Não é fácil comer saudável. E Deus tem falado comigo assim, ó, vamos diminuir? Tá demais, né? Tá tranquilo. Esse final de semana eu arrebentei a boca do balão. Aí sim, uma pizza, pastel, caldo de cana. E meu pâncreas, se tu não parar, eu paro, né? E a gente precisa ter consciência, porque morrer por nossa família, nós morremos, né? E como aquela frase que diz assim, viver por sua família, você tem coragem? Não desistir dela, né? Então, meu marido me incentiva muito, sou muito falha ainda na questão da saúde, mas estou mudando a minha mentalidade. E Deus, Ele não quer que a gente venha parar no meio do caminho, amém? Que a gente não venha parar no meio do caminho, não venha desistir. Você que é jovem, eu quero te dizer uma coisa, eu queria estar assim como vocês, na idade que vocês estão agora. Porque na idade de vocês, eu me achava muito boazona. No sentido de, eu sei cuidar da minha vida e ninguém precisa me falar nada. Fui quebrando a cara, quebrei a cara, quebrava, até quando chegou no fim do poço, eu falei, eu entendi. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi que não dá para viver sem Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Meu patrão fala que inteligente é quem aprende com os próprios erros e sábio é quem aprende com os erros dos outros. Vocês não precisam passar por isso. Vocês não precisam saber que o mundo é mau e que vai dar tudo errado. Vocês não precisam passar por isso. Deus convida vocês a ter uma vida de verdade. Se vocês vivem Jesus a partir de agora, a partir do momento que vocês têm um encontro verdadeiro com Ele, sabe o que vai acontecer? Vocês vão crescer em fé e vocês não precisam falar assim, eu não passei nada por isso, você não vai ter testemunho para contar para os outros. Isso é uma alegria. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai acumulando dores, não é verdade? Acumulando, às vezes, decepções, e aí você vai ficando mais espinhento, e aí todo mundo que chega, você está desconfiado. Uma pessoa machucada é muito desconfiada. Um sinal de que a gente está machucado é que a gente fica muito desconfiado. E acha que tudo aquilo que está acontecendo ao redor é sobre a gente. Eu estou te falando porque quando alguma coisa acontece comigo, a primeira coisa é o sentido da aranha. O sentido da aranha fica assim e parece que tudo é comigo e que vai alguma coisa me acontecer. E aí o Espírito Santo fala bem assim, neguinha, não é tudo sobre você não. Você não é a última bolacha do pacote. Nem tudo é sobre você, nem tudo é sobre o que está acontecendo com você. Você precisa olhar para o alvo, eu preciso olhar para o alvo. Quem está entendendo? As dificuldades vão existir. E aí muitas pessoas vão dizer assim, primeiro eu, segundo eu,
terceiro eu, né? Autocuidado é importante. A palavra diz, Jesus diz, resume todos os outros mandamentos assim: amem ao seu próximo como a si mesmo. Você precisa se amar. Porque se você não se ama, sabe o que acontece? Você aceita qualquer coisa. Você se desvaloriza. E você diz assim, nossa, mas eu sou esse traste aqui mesmo, eu preciso de um outro traste também. E quando você sabe que você é amada por Deus, quando você sabe que você é amado por Deus, você vai entender. Isso não vai trazer orgulho no seu coração, isso vai trazer amor, dedicação. Você vai ficar atento e não vai precisar passar por qualquer coisa. A vida, ela tem os seus percalços, mas eu quero te dizer que Jesus nos promete vida e vida em abundância. Isso começa aqui na terra. Mateus 16, 24 e 25. Abra aí sua Bíblia. Fica quieta, Letícia, não deixa. Finge que nem tá aí. Olha o que diz aí. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Deixa aí, Max, por favor. Eu quero dizer para você que Jesus estava dizendo aqui assim: vocês vão ter que abandonar alguma coisa. Lembra de Eliseu quando Elias chama ele? Elias fala assim, bora. Eliseu estava arando a terra. Aí tem até uma música do Morada que fala, né? Já queimei as carroças. Ele não só queima a carroça, que era o trabalho dele, mas ele bota fogo no boi também, coitado. Até o boi caiu e faz um churrasco e comemora com a família e se despede. E eu creio que a mensagem era assim, essa assim, ó. Eu não vou voltar mais para esse lugar onde eu estava. Eu não vou olhar mais para trás. E há uma batalha espiritual constante dentro de você, entre carne e espírito, para que você não venha negar a si mesmo. Por isso que é difícil fazer dieta, por isso que é difícil ser disciplinado, por isso que é difícil ser organizado. Por isso que é difícil seguir os seus próprios cronogramas. Por isso que é fácil ser desorganizado, por isso que é fácil você fazer um plano e desistir dele. Por isso que é fácil não ser constante. E quando vai chegando os 30 anos, meus amigos, a tendência é que nós vamos ficar mais seletivos com tudo. Porque a gente vai se achando suficiente, maduro e blá blá blá. E a gente precisa um dos outros para continuar nessa caminhada. Aí o que acontece aqui? Nesse texto, Jesus, antes disso, Jesus estava dizendo na última ceia assim, ó, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Aí chega Pedro achando que estava arrasando, né? Antes disso, os discípulos já estavam dizendo, quem será o maior entre nós? E aí Jesus suportando aquele grupo, porque aí fica a reflexão para você, se Jesus não juntou um grupo de pessoas perfeitas, o que você acha que a igreja vai ser? Nós temos defeitos, igreja. Nós temos necessidade de cura. Nós temos necessidade de transformação. Pedro, ele nessa hora ele diz assim, não, Jesus, o Senhor não vai passar por isso. E sabe o que Jesus disse para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Menina, se um pastor chega para uma ovelha e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Ele não pisa mais nunca na igreja. E bota ainda no Orkut, eu tô velha, ó. No Instagram, eu ia falar Facebook, aí eu ia falar Instagram, veio o Orkut.
o MSN, ninguém nem sabe o que é isso, essa geração aqui. Porque essa conversa de passar por sofrimento, passar por dificuldades, é uma conversa que o diabo vai negar para esse mundo. Ele vai dizer assim, ó, aqui vai ser mais fácil, você não vai sofrer. Estão falando agora de casamento, que casamento é uma instituição falida. Não é porque você teve uma história talvez difícil, ou você precisou recomeçar, quer dizer que esse casamento agora vai ser assim também. Eu sou filha de pais separados e até hoje eu sonho com isso. E o que eu quero te dizer é que há vida após isso. E Deus, Ele não quer que você desista da sua família. O que é mais fácil? Separar ou lutar pela sua família? O mais difícil é lutar, não é? Mas eu digo, a vida e a alegria na família. Eu tenho certeza que quando você junta com sua família e tem aqueles momentos de rir de uma criança, de fazer um almoço, de bater papo, porque todo mundo conversa ao mesmo tempo, tu não entende nada, tem 5 assuntos na mesa, é um momento que nos enche de alegria. Mesmo que às vezes seu pai e sua mãe não sejam as pessoas que você admire da mesma forma que você desejaria, ou que você tenha alguma inimizade lá dentro, mas na hora que o bicho pega, é a família que a gente recorre. Eu estou mentindo? O que eu quero dizer para você nessa noite é que vão haver momentos difíceis, mas Jesus já pagou o preço mais alto que nós poderíamos pagar. E se você escolher negar a si mesmo, tenha certeza que você vai estar plantando no Espírito. E às vezes a gente vai engolir o sapo mesmo. Vai dar outra face, vai sair perdendo. Às vezes dinheiro, às vezes numa discussão. E aí você vai ficar no banheiro, eu podia ter falado isso naquela hora. Mas se você segue Jesus, vai ter momentos que você vai precisar abrir mão do orgulho, de que você está certo, que você é melhor, e você vai ter que agir em humildade. Entenderam? Que é melhor do que isso, adolescentes, quando nós estamos com o nosso pai e a nossa mãe, e às vezes eles falam e parece que aquilo nada faz sentido pra gente. E aí eles dizem assim, ó, quando você for pai e mãe, você vai entender o que eu tô falando. E agora eu sou mãe e eu entendo o que ela estava falando. Então a gente precisa ter humildade diante de Deus para entender aquilo que o Senhor está nos ensinando, amém? Tem 3 coisas diferentes: incômodo, dor e sofrimento. Às vezes você está incomodado, mas você não está dolorido. Às vezes você está dolorido, mas você não está sofrendo. E às vezes a gente está sofrendo. E aí a gente precisa entender o nível dessa ferida e entregar ao Senhor para que a gente não venha se tornar uma pessoa amarga. Quantas pessoas estão amarguradas, e a amargura é como uma raiz que vai crescendo, uma erva daninha, e aí não consegue mais. E chega um ponto que está tão contaminado que não consegue mais agir e sair desse lugar. Muitos de nós aqui esse ano passaram pelo luto, passaram por doenças, estão passando por lutas de saúde, lutas no casamento, às vezes baixas de fé. E a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas uma coisa o Senhor nos promete: vida em abundância. Eu prefiro estar aqui, às vezes, com muitas situações, mais do que estar na porta larga. Aí as pessoas falavam, Renata, como você se sentia quando saía nas festas? Naquele tempo eu achava que eu gostava. E aí tinha aquela multidão, aquela banda tocando, eu tinha gastado R$200 para ficar em pé a noite toda. E aí você tá lá, dançando, esperando alguma coisa acontecer. E eu achava que tinha sido o máximo a festa. Só que quando chega o momento que você se converte, você pensa assim, eu era um peixe fora d'água.
buscando alimento aonde era deserto, era sequidão. E eu confesso para vocês que muitas e muitas vezes eu quis ser aceita e quis estar nesse lugar. Mas Deus me preservou tanto que eu não era convidada para nada. Eu me convidava, eu falava, você vai para onde hoje? Aí eu falava, eu vou na festa, eu posso ir com você? Eu era desse jeito. E aí o que acontece? Deus vai e me preserva, coloca assim um manto de invisibilidade. E aí ele vai me preservando para que eu chegasse aqui viva. Porque muitas vezes, igreja, eram pensamentos de morte. E a sensação que eu estava abandonada. E aí vem Deus e diz assim, olha, eu nunca te esqueci. E a minha primeira pregação, quando Deus me deu a oportunidade de pregar, foi sobre Mateus 6, 26, que diz, olhai as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, mas o Senhor as alimenta todos os dias. E a minha ingratidão era tão grande quando eu não conhecia Jesus, que eu não percebia o quanto Ele cuidava de mim. E quando eu me converti, eu comecei a ver que não faltava nada, que eu consegui estudar, que eu consegui viver as coisas boas que Deus tinha para mim, mesmo não tendo recursos, mesmo às vezes tendo pessoas ao meu lado que só estavam quando eu podia oferecer alguma coisa. Era um trabalho de faculdade que colocava o nome, era se eu pudesse ajudar em outras situações da faculdade, mas nos momentos que eu era só Renata e que eu não servia, eu era descartada. Então Deus vem, me resgata e diz assim, ó, a caminhada não é fácil. E eu falava, Deus me perdoa, porque eu já estava me tornando uma pessoa assim. Eu já estava começando a usar as pessoas para subir. E o meu caráter já estava nesse nível. Fulano pode me ajudar nisso, eu vou... E era isso, usando pessoas como escada. E eu me identifico muito com Pedro aqui, porque eu dizia, eu faço isso, não sei o quê, e na hora que o bicho pegava, eu era a primeira o quê? A correr. Olha o que está em Mateus 16, 24 e 25. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus disse aos seus discípulos, eu já falei o mesmo, né? Perdão. Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pode deixar aí. Jesus está na Santa Ceia. E diz assim para Pedro, depois de Jesus dizer isso tudo, e aí Pedro diz assim, eu vou contigo, Senhor. Aonde, Senhor? Eu morro pelo Senhor. E aí Jesus, Pedro, tu vai me negar, ainda que o galo, depois que o galo cantar, antes de o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. E aí ele diz assim, o Satanás te pediu para peneirar, igual peneira trigo. E gente, peneirar o trigo é separar a folha do grãozinho. E é uma coisa que é dolorosa para a planta. E aí vem, e Jesus diz assim, Jesus não diz, eu vou te tirar dessa provação, eu vou tirar desse momento. Ele não fala isso. Ele diz, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E aí, meu amigo, quando você se converter de verdade, porque Pedro tinha visto todos os milagres de Jesus, tinha caminhado com ele, mas Jesus disse ainda aqui que ele não tinha se convertido.
Quando você se converter de verdade, fortaleça os seus irmãos. A porta é estreita, Satanás vai muitas vezes nos peneirar e Deus vai permitir para que a nossa fé seja fortalecida. Mas a palavra diz que Deus não permite que uma tentação passe além daquilo que a gente pode aguentar. Então, meu irmão, se você está passando por uma tentação agora, saiba que Deus tem certeza que você pode superar essa tentação e vencer pela fé. Entenderam? Durante a última ceia, Jesus precisou lidar com a imaturidade desses discípulos. E aí a gente canta muitas vezes, né? Eu vou subir um monte que muitos desistiram. E aí sabe o que acontece? A gente não dá nenhum passo. Isso aqui não é para você sair gritando no louvor, não, meu filho. É aquilo que a Bíblia fala, ó. O construtor prudente é igual aquela pessoa que ouve a palavra e põe em prática. É como aquele construtor que construiu a casa sobre o monte, assim, sobre a pedra e não sobre a areia. Jesus ainda disse que Pedro ajudaria os seus irmãos depois de passar por essas provações. E o que mais acontece, e a gente vê na nossa vida e na de vocês, é que quando vocês passam por uma provação, quando ela acaba e vocês estão fortalecidos, vocês ajudam outras pessoas naquela situação. Então a provação que você está passando hoje, a tentação que você está enfrentando hoje, depois de você ser aprovado, meu amigo, você vai ajudar muitas pessoas. Porque aí você vai dizer com autoridade aquilo que você está vivendo. Pedro tentou mascarar a sua imaturidade. E aí Jesus diz, você vai me negar 3 vezes ainda. Só que tem um momento que depois de que Jesus ressuscita, ele vem contra quem? Pedro. E aí Jesus, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu gosto de tu, Jesus. Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas, ou cuide dos meus cordeirinhos. Aí Jesus, Pedro, tu me amas? Ô Jesus, tu sabes que eu gosto de ti. Apacente os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Aí o versículo diz, Pedro, entristecido, responde, mais uma vez, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu ainda não te amo como eu deveria. Mas Jesus diz assim, abandona o teu posto então, vai embora. Continue caminhando. Continue cuidando. Continue amando. Tá entendendo? Continue amando, continue cuidando, continue fortalecendo. Pedro representa muitos de nós. Com muita empolgação, nós cantamos, nós falamos. E essa passagem de subir o monte que está na música é quando Deus vai aparecer no Monte Sião. E aí Moisés fala, ó, Deus vai aparecer para vocês hoje. Acho que Moisés estava esperando assim todo mundo, né? Quando Deus aparece, trovão, fumaça, raio, blá, blá, blá. O povo fala, não, Moisés, a gente vai morrer. Suba no nosso lugar, não é assim? E aí eles falam, a gente vai morrer. E quantas vezes eu ouvia orações de confissão, quem deseja aceitar Jesus, aí meu coração queimava, eu sentia vontade. E eu falava, rapaz, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. E aí hoje eu fico pensando de quê? O que eu tinha? O que eu tinha? E isso é o que o orgulho faz, é a porta larga que o mundo oferece. Diz pra gente que nós temos mais liberdade. Durante a restauração de Pedro, Jesus continua dizendo, apacente, continue, persista. E aí, Tiago, nosso último versículo de hoje, abre aí, por favor. Obrigada, marido. Tiago 1:12. Versículo 12.
E o Espírito Santo, ele nos convida a refletirmos sobre nós todos os dias, sobre o que Deus é em nós também, e sobre quem Deus é. E todas as vezes que nós lemos a palavra, os teólogos dizem assim, que nós não devemos ler como se, o que isso fala para mim? Não, é o que isso diz sobre Deus. O que esse versículo diz sobre Deus? Aí ele diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Nós vamos ter momentos de alegria, nós vamos ter momentos de comunhão. Esse final de semana eu ri muito. E estava bem Olívia, os dois primos, um aprontando, e aí às vezes a mãe ia reclamar, a mãe de Olívia ia reclamar, eu segurando para não dar risada, para não dar ousadia, né? E aí você vê assim a criança desenvolvendo e ela precisando já ser modelada, porque ela começa a querer manipular, e a mãe vai reclamar, e ela diz assim, oh, fofinha, você é fofinha, e antes da mãe dar o castigo nela, e ela vem botar a mão e disfarça, e bem também disfarça, faz a cena dele, e a gente precisa ser firme, e a gente vê que Deus nos ama, apesar dos nossos erros, porque a gente ama o nosso filho, a gente não joga a banheira com a água com o bebê dentro, né? Se você ama alguém dessa forma, imagina o amor que Deus tem por você, igreja.